Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, professor de História do EducaPE, do Ensino Fundamental. Antes de começar, queria mandar um forte beijo e abraço para minha escola querida Erefém Naldo Spinelli, lá em Boa Viagem, e Eneida Rabelo, lá no Jordão Alto, tá bom? Forte abraço a todos e vamos para o humanismo aí em História nessa aula. Preste bastante atenção, porque o humanismo nessa aula 7 vai estar interligada com a próxima aula 8. Então, se você não prestar atenção na aula 7, automaticamente sua aula 8 também você não entenderá, tá bom? Vamos para a tela cheia para você aí ver esse lindo texto que está aí. O humanismo foi um movimento filosófico literário que ocorreu nos séculos XIV e século XV na Península Itálica. A Itália, tá? Para quem não... Inicialmente, o termo era empregado para designar os estudos da humanidades, ou seja, literatura clássica, histórica, tá certo? História, melhor falando, retórica e filosófica natural e de línguas, tá certo? Modernas. Então, a definição do humanismo é mais ou menos isso, né? Um movimento filosófico literário, tá certo? Então, primeiramente, vai ser um movimento, né, que vai buscar compreender o estudo daquela sociedade que vem lá do século XIV, tá bom? Na outra tela tem mostrando as características, vai estar na tela cheia de vocês, e aí diz o seguinte: o humanismo buscava na razão a explicação para os fenômenos do mundo. Gente, eu estou falando do século XIV. Século XIV, o principal, sem dúvida, movimento filosófico daquela época era o da Igreja Católica. Então, a galera simplesmente medieval, né? Então, a turma estava ali, tudo o que acontecia era porque Deus queria. E o humanismo quebra para dizer o seguinte: eu vou na razão e não na fé, beleza? Para o humanista, o estudioso da antiguidade clássica, somente com a ordem era possível chegar à harmonia. Este princípio se via tanto para a arte como a política. Desta forma surge o antropocentrismo. Danado é isso, professor. Antropocentrismo. Nada mais é do que o homem no centro de tudo. Certo? Onde o homem e não Deus estaria no centro do universo. Tá certo? Então, primeiramente, homem no centro do universo e não Deus. Não significa que a religião foi abandonada e nem deixou de fazer parte da vida dos seres humanos. No entanto, o homem se vê agora como protagonista da história, dotando de inteligência e vontade e capaz de mudar o seu destino. Enfim, neste movimento, né, humanista, a gente precisa entender que o movimento humanista nada mais é do que eles. Eu sei que a Igreja Católica é de boa, estou falando do século XIV, tá? Para pensar, estou falando do século atual. Mas a gente precisa entender que existe ciência, né, e que o homem também, né, é o centro de tudo. Então, ele não é que eles eram ateus, blá blá blá, não. Eles acreditavam, mas eles diziam: peraí, razão é aqui de um lado, fé de um outro, né? Vamos para a literatura clássica na tela cheia de vocês aí, para vocês verem. Muito importante, tá certo? Na literatura diz o seguinte: o humanismo foi um movimento eminente literário. Nesta época, a poesia estava sempre ligada à música. Torna-se um gênero independente. Então, o humanismo ele vai ser literário, né? E a poesia sempre vai estar ligada à música. Os autores recuperaram a temática da mitologia grego-romana, tá certo? Aí você está vendo do lado da imagem o nascimento da deusa Vênus, né? Para quem não sabe. Com isso, aí escreveram obras de teatro, poesia e prosa, né? O edoísmo estará presente valorizando a mulher jovem, graciosa de formas harmônicas, né? Harmônicas, melhor falando. Esta ideia será usada também pelos pintores e escultores, né? Por sua parte, a natureza será um espaço de paz, tal como havia, né, sido descrita pelos autores latinos. É importante ressaltar que haverá lugar tanto para a mitologia clássica como para as obras religiosas.
Bem, mais uma vez mostrando a vocês que eles vão ter um movimento literário, tá certo? Eles vão ter um movimento onde vão buscar, sem dúvida, a questão da literatura e vai trazer o eu para cima deles, tá certo? Vai ter a parte da fé, tanto é que a gente vai ter grandes obras artísticas, né, que falam sobre Deus, né? Mas, mais uma vez, a razão vai vir em primeiro lugar, segundo esse pensamento humanista, e não a fé, tá certo? Vamos seguindo. Mais uma vez na tela de vocês, um pouquinho de texto mesmo, né? E diz o seguinte: o humanismo ele vai ocorrer dentro do Renascimento. Lembre-se que é o tema da nossa próxima aula 8. Então é muito importante que você entenda essa aula para poder entender a aula 8. E entre os séculos 14 e 15 na Península Itálica, ou seja, lá na nossa querida Itália, especialmente em Florença. Na época, esta cidade era um dos centros comerciais mais importantes do mundo e as grandes famílias como a de Médici, os grêmios de trabalhadores e a igreja se lançaram a patrocinar artistas e literatos para mostrar sua riqueza. A atividade artística passa a ter grande prestígio social, pois o artista é alguém que agora cria e não repete os modelos estabelecidos anteriormente. Né? Então, o que é que vai acontecer também? Né? A gente, você que já deve ter visto, né, essa questão de ter quadro em casa, né, de pinturas, esse movimento artístico, ele vai nascer no humanismo e no Renascimento. Né? Porque a ideia é que quem tinha obra de arte era uma pessoa de poder aquisitivo. Lembrando que eu estou falando do século XIV, século XV. Né? Então, passou-se a ter grande valor quem tinha monumentos, obra de artes. Então, deu um boom no movimento artístico esse pensamento. Tá certo? Eu vou ampliar a tela de vocês, né? Porque vai ter aí o momento da nossa querida revisão que vai dizer o seguinte: antropocentrismo, ele vem do grego, tá certo? Do humano e quintro, centro, ou seja, o homem no centro das atenções. Na tela de vocês, você está vendo a imagem do homem com os braços todos abertos, mostrando que ele é o centro do universo. Racionalismo, a doutrina afirma que existe causa inteligível em tudo, né? E o humanismo, individualismo em oposição ao teocentrismo. Quando eu falo teocentrismo, eu estou falando, certo, de, no caso, a religião. Né? Teocentrismo, religião, de teologia. Então, automaticamente, essa galera, né, humanista, ela vai romper a barreira da fé, não no sentido que eles não acreditem mais nela, mas agora ele vai dizer o seguinte: ó, existe o ser humano, né? Existe a ciência, a razão. Então, por isso, a gente acredita que o ser humano, independente de tudo, né, vai mais do que a fé. Né? Ele, no momento nenhum, o movimento humanista vem para quebrar a fé. Ele vem apenas para separar arte, literatura, né? Tirar esse pouco, né? Porque a galera europeia, nesse período medieval que você está estudando, era uma galera heavy metal, né? Se você dissesse um ai da igreja ou dissesse, não, peraí, discordo, como a gente vai ver na próxima aula 8, vocês vão ver que o negócio não era dos melhores não, né? Então a galera era executada, perseguida, né? Mas aí, à medida que eu sempre falo, a sociedade ela avança com o tempo, né? Nem tudo que a gente vê lá atrás, né, foi assim, demorou. Não, porque ela demora para aceitar novas ideias, ela demora para aceitar o que é o novo. Então, tudo isso é consequência das escolhas, né? E na Idade Média, né, indo para a Idade Moderna, a gente vê que, tanto é que os humanistas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, do atraso,
por conta dessa questão de sempre estar em religião na frente de tudo, né? Então, se você questionasse, você estava errado, né? Então, o questionar, às vezes, gera muitos problemas, né, para a pessoa que questiona. Então, automaticamente, vem esse movimento, essa galera mais intelectual, que não ia tanto por esse lado religioso, e se não, peraí, tudo também tem que ter uma explicação, não é só fé, a razão também, né? Então, foi quando começou, inclusive, o avanço da ciência, né? Então, a gente começa, a Idade Média começa em 476 depois de Cristo, e muita coisa ficou para trás por conta da teocracia que a igreja trazia, né? Então ficou muito tudo parado por conta dessa questão da fé. E a gente sabe que é importante, né, dentro de uma sociedade, a sociedade é livre para ter seus credos, mas ela também precisa entender que a ciência também é um grande aliado, né, da nossa sociedade. Aí eu vou fazer umas perguntinhas para vocês na tela, vamos ampliar para ver que se você prestou atenção, porque senão na aula 8 você vai flopar, viu? O movimento humanista tinha como fator principal, letra A teologia e Deus como centro do universo. Letra B, com a ideologia, tinha como ideologia o homem no centro de tudo. Respondam, letra O ou B. 2. Qual cidade surge o movimento humanista? Letra A, Roma. Letra B, Florença. Vamos ver, deu tanto tempinho para você pensar. Tira o print, responda. Pensou? E aí, Libras, qual foi a letra? A resposta é a letra B, tá certo, pessoal? Né? Então, deixa eu voltar aqui. Automaticamente, tinha como ideologia o homem no centro de tudo. E, no caso, qual foi a cidade que surge o movimento humanista? É óbvio que é Florença, lá na Itália, tá certo? Eu vou deixar aí na tela de vocês, né? Sem dúvida, tomar a vacina. Peça ao seu pai para levar um posto. Vacina salva vidas e é importante para a gente tomar nossa vida como sempre foi. Então, tome sua vacina a partir dos 5 anos. Vacina salva vidas. Meu Instagram, quem quiser seguir. E desejar a vocês um excelente dia, né? Até breve com a aula 8, que vai ser sobre renascimento, tá? Governo de Pernambuco, a retomada não para. Tchau!